Estou escondendo a infidelidade do meu pai e da minha mãe e morrendo de culpa. Deixe-me começar dizendo que meus pais sempre foram considerados o casal perfeito. Eles são namorados desde o ensino médio, mesmo após 30 anos de casamento, a chama deles nunca se apagou. Eles ainda saem para encontros românticos com frequência, deixam bilhetes de amor um para o outro pela casa e são muito atenciosos um com o outro. Eles são o exemplo de um relacionamento amoroso e saudável para todos que os conhecem. Meu pai, especialmente, é um ótimo pai e marido. Quando eu era criança, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Felizmente, foi detectado cedo, mas ela ainda teve que passar por quimioterapia, o que teve um enorme impacto em seu corpo e espírito. Ela ficava principalmente acamada. Foi absolutamente devastador vê-la sofrer tanto. Lembro-me de noites sem fim em que a ouvia chorar de dor e medo, e eu chorava em silêncio, sem saber o que fazer para ajudá-la. Foi um período difícil para nós, mas não consigo expressar o quanto meu pai foi forte. Este homem assumiu tudo. Ele não só era o único provedor, mas também cuidava de todas as tarefas domésticas, tínhamos refeições saudáveis feitas em casa. A casa estava sempre impecável e ele garantia que eu e meus irmãos nunca perdêssemos um dia de escola ou qualquer atividade extracurricular e mantivéssemos boas notas. Ele estava lá para minha mãe em quase todas as sessões de quimioterapia e nunca mostrou sinais de cansaço ou frustração. Ele estava sempre alegre e nos dizia que passaríamos por aquilo e que não tínhamos com o que nos preocupar. Isso me deu muita esperança ver ele forte durante todo o processo e me ajudou a focar nos estudos e não cair em depressão. Eventualmente, minha mãe se recuperou e tudo voltou ao normal. Mas dizer que eu pensava o mundo de meu pai seria um eufemismo. O Superman não era nada comparado ao meu pai. Eu o admirava e aspirava a ser metade da pessoa que ele era. Ele era meu herói, meu exemplo de integridade, força e amor incondicional. Imagine meu horror quando entrei em casa um dia e o encontrei na cama com outra mulher. Digo mulher, mas ela parecia não ter mais de 20 anos, basicamente a minha idade. Minha mãe estava na nossa cidade natal para o casamento de um parente distante e eu deveria estar na faculdade, mas queria fazer uma visita rápida. Acho que nunca gritei com alguém como gritei naquele dia. Expulsei ela de casa e o repreendi por horas depois que ela saiu. A visão de meu pai, meu herói, traindo minha mãe com uma mulher jovem o suficiente para ser sua filha foi algo que nunca vou esquecer. Essa desculpa patética de ser humano tentou me subornar para não contar à minha mãe. Não consigo nem começar a explicar como foi patético ver ele implorando para que eu não contasse à minha mãe, prometendo-me comprar um carro novo se eu ficasse quieto. Quis vomitar. Era uma imagem totalmente diferente do pai que eu conhecia, amava e respeitava. Ele estava tão desesperado, tão diferente do homem forte e resoluto que sempre admirei. Já faz 2 semanas desde esse incidente. Voltei para meu dormitório e meu pai tem me bombardeado com ligações e mensagens desde então. Ele varia de me implorar para não destruir nossa família a ameaças de me deserdar se eu contar à minha mãe. Ele me envia longas mensagens de texto, tentando justificar suas ações de todas as maneiras possíveis, dizendo que foi um erro momentâneo, que ele estava se sentindo vulnerável, mas nada disso faz sentido para mim. Tenho tentado contar a ela, mas não consigo me decidir. As consequências disso serão brutais. Minha família perfeita será destruída para sempre. Pensei em contar aos meus irmãos, mas também não consegui fazer isso. Isso arruinaria a imagem deles do nosso pai para sempre. Eles também o adoram e veem nele o mesmo herói que eu sempre vi. Não quero ser responsável por destruir essa imagem. Sinto que perdi meu pai para sempre. Não reconheço esse homem. Este não é o pai que conheci e amei. A traição por si só já é horrível, mas o que realmente me destruiu foram as tentativas de suborno e as ameaças. Isso revelou um lado dele que eu nunca tinha visto antes, um lado que é egoísta e manipulador. Sou adulto e entendo que relacionamentos são complicados e que o relacionamento dos meus pais, em última análise, não é da minha conta. Traição é uma coisa, mas subornar seu filho? Ameaçar me deserdar se contar a alguém? Que merda é essa? Como posso olhar nos olhos dele de novo? Cada vez que penso nele, sinto um nó no estômago. Como ele pôde fazer isso conosco?
Como ele pôde me colocar nessa posição impossível? Eu costumava me orgulhar tanto do meu pai. Ele era o homem que eu queria ser, alguém que eu admirava e respeitava acima de tudo. Ver essa imagem desmoronar diante dos meus olhos foi como um soco no estômago. Me sinto perdido e traído. Não sei como superar isso. A cada dia que passa, a culpa e a raiva só aumentam. Fico me perguntando como minha mãe reagiria se soubesse. Ela sempre foi tão forte, mas isso a destruiria. E meus irmãos? Como eles lidariam com isso? Não posso ser responsável por causar tanta dor. Eu não sei se algum dia vou perdoar ele, só posso esperar que minha mãe encontre em si mesma a capacidade de me perdoar por esconder isso dela por tanto tempo. Eu precisava desesperadamente contar a alguém, mas não sabia quem. Soltar isso aqui já é um alívio, um pequeno passo para tentar processar essa dor e essa decepção esmagadora. Sei que a verdade precisa vir à tona, mas temo pelo que isso significará para nossa família. A imagem perfeita que todos temos, o amor e a admiração que sentimos por ele, tudo será destruído. Eu sei que não posso esconder isso para sempre, mas, por enquanto, estou paralisado pelo medo e pela culpa. Cada dia é uma luta para não desmoronar. Espero que, eventualmente, eu encontre a força para fazer o que é certo. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!